Gente, boa tarde. Gente, tá com- Ei, João, estão me ouvindo? Eu não sei colocar isso aqui não, gente. Eita, amigos, estão ouvindo o que eu tô falando? Olha ela aí. Ei, Marinho, beleza. Esperar um minutinho. Feliz Páscoa pra vocês, viu, gente? Vamos comer chocolate junto aqui. Show. Muita gente deve estar almoçando com a família e tal, né? Mas vamos usar o tempo para revisar a matéria aqui, que muita gente tem prova amanhã desse conteúdo. Quem tá sem saber, os resumos da aula tá no link da bio lá do meu perfil, viu, gente? E Vitória, mais um minutinho só vou começar. Ei, Felipe, chama a Martina. Então vamos lá, deixa eu desligar os comentários aqui. Gente, então tá. Nosso objetivo hoje vai ser conversar sobre o sistema cardiovascular. Como o nome já fala, ele contempla então os vasos sanguíneos e o coração, né? Cardiovasculares. Eu vou ressaltar aqui as principais patologias que são envolvidas no sistema cardiovascular, que são mais clinicamente observadas, tá? Estou com a voz um pouco rouca, vocês não reparem. Eu estou falando demais esses dias. Mas enfim, vamos começar então por aterosclerose, tá? Primeiro resumo lá do link, viu? Resumo 1. Agora hoje eu vou seguir a ordem. 1, 2, 3. Ontem eu falei do resumo 4, 5, 6, né? Eu inverti. Então, gente, nós vamos começar hoje a falar sobre os vasos sanguíneos do nosso corpo. Se a gente for lembrar de como que é a fisiologia, né, vascular que a gente tem as artérias, as veias, né? A gente tem grandes artérias, médias e também aquelas de pequeno calibre que são arteríolas, certo? E se a gente for no caminho retrógrado, né? Assim, a gente falou agora o que? Da artéria, artérias de médio calibre, pequeno calibre, chegando nos capilares, vênulas, veias, que voltam com a circulação lá para o coração, retorno venoso. E aí, a gente vai conversar agora da inflamação que vai acontecer nos vasos. O processo de aterosclerose é um processo de inflamação do vaso. E eu custei até muito tempo para entender que não é uma inflamação no lúmen do vaso. É uma inflamação que acomete como se fosse a camada um pouco mais profunda do vaso, que é a camada íntima. Não é o endotélio por si mesmo. Não é que a placa de ateroma que a gente vai estudar fica lá no lúmen obstruindo. Ela fica, na verdade, na camada íntima, que é um pouquinho mais abaixo desse endotélio, né? E acaba aglomerando ali muita gordura, muita célula, muita fibra. Isso é muito perigoso, porque o crescimento dessas substâncias, dessas moléculas ali, acaba realmente diminuindo o lumen, né? Aquele espaço que o sangue circularia. E aí sim a gente pode ter algum processo de obstrução, certo? Então, assim, aterosclerose, a gente fala sobre o quê? Inflamação do vaso. E como que essa inflamação vai acontecer? Geralmente, a gente tem uma lesão específica no endotélio, muitas vezes causada por exemplo, aumento do fluxo ali local, então um fluxo muito mais rápido, por exemplo, na hipertensão arterial,
né? E essa lesão do endotélio, ela vai acabar causando uma lesão física mesmo no endotélio do vaso, permitindo como se fosse uma entrada, né? Um direcionamento de moléculas que não deveriam entrar para a parede do vaso para a sua camada íntima. E ali, nessa camada íntima, eu começo a ter depósito de gordura, eu começo a ter depósito de células que não deveriam entrar, né? Então, por exemplo, os macrófagos que começam a fagocitar essa gordura que ali começa a se manter, eles começam até a fagocitar essa gordura. E aí a gente até tem as células espumosas, né, que são chamadas, que são as células que contêm no seu interior conteúdo de gordura, tá? E aí, a aterosclerose, ela é muito perigosa porque ela vai dar para nós um contexto, né, um momento muito importante para a cardiopatia isquêmica. Por quê? Quando eu tenho uma diminuição do calibre de um vaso, seja por uma placa de ateroma, por exemplo, ali presente, ela pode obstruir a passagem do fluxo de sangue e isso acabar afetando o quê? Afetar a circulação, gerando uma isquemia no tecido. Então, a isquemia local, ela pode ser proveniente de o quê? Um processo inflamatório do vaso que faz com que o vaso fique com menor calibre, né? O vaso ele vai ser ocupado, o seu lúmen ali, ele vai ser ocupado por gordura, por conteúdo que não deveria estar ali. Então, eu vou causar um menor fluxo de sangue local, tá? E aí, a aterosclerose, ela tem como se fosse uma prima, que é a arteriosclerose, tá? Que é realmente é muito parecido, mas é como se a patogênese fosse diferente, porque a arteriosclerose é um endurecimento, um processo que afeta, né, as pequenas artérias e arteríolas, então é um processo diferente, e é um processo que tem um depósito de proteínas plasmáticas na parede dessas arteríolas. Quando a gente tem essa parede arteríola com conteúdo ali de proteína, essa arteríola fica obstruída, ela fica como se fosse com menor possibilidade de trânsito de sangue. Então, é muito perigoso isso e está em contexto também de hipertensão arterial. Outra prima, digamos assim, que a gente tem da aterosclerose, além da arteriosclerose, é a esclerose média de Monkenberg, que é uma esclerose, ou seja, um endurecimento, né? O termo esclerose tem a ver com endurecimento da camada média das artérias de médio calibre, que é muito específico dos idosos. Então é como se como se o corpo cansasse de trabalhar e eu tivesse essa calcificação da camada média dos vasos, que é uma coisa já esperada para a idade, não é algo patológico, assim. Eu até tenho calcificação de coisas que são patológicas, mas nesse caso aqui, a esclerose média de Monkenberg não é, tá? Então, antes da gente começar a esmiuçar um pouco mais a aterosclerose, que a gente conversou que é a inflamação do vaso, né, da camada íntima, principalmente, a gente citou as suas primas, que são a arteriosclerose e a esclerose média de Monkenberg, tá? Tudo isso está no resumo para vocês. Agora, esmiuçando melhor sobre a aterosclerose, ela realmente é a formação de uma placa de gordura. Então, de onde que vem essa gordura? Da alimentação, do excesso de colesterol, o excesso de comida gordurosa que a gente ingere, né? E isso acaba afetando e causando muitas doenças vasculares com elevada morbidade. Então, por exemplo, a aterosclerose, gente, com infarto do miocárdio, tá assim, ó, muito próximo. Né? Doença arterial coronariana, o principal, né, a DAC, a principal etiologia é a aterosclerose. Porque o lugar que muitas vezes há esse depósito de gordura, realmente são nas artérias que nutrem o coração, tá? Então eu posso ter um depósito, uma doença arterial coronariana muito forte, por meio dessa placa de gordura que ali se instala, e isso acabar gerando o quê? Um percurso, uma perfusão miocárdica menor, né? E essa perfusão miocárdica menor gera para nós isquemia, que é a cardiopatia isquêmica, que pode desencadear para nós necrose, que é o infarto agudo do miocárdio, né? E aí, como que essa placa de ateroma, né, que é
como se fosse assim o sujeito da aterosclerose, né? Ela é formada. Ela é formada, gente, principalmente ao longo do tempo de vida mesmo, né? É dito que a aterosclerose, ela demora a dar realmente uma repercussão clínica. Geralmente ela dá repercussão no fim da vida da pessoa, assim, não no fim da vida, mas um pouco mais velho, porque é algo que vai ao longo do tempo causando mal. Não é algo muito agudo, igual, por exemplo, uma TEP, né, uma trombose, um tromboembolismo pulmonar que causa ali uma obstrução aguda e eu perco a minha circulação, por exemplo, no pulmão com o coração, com o VD, né? Então, a aterosclerose é um processo lento e é possível de ser evitado, né? Então, por isso que a gente tem que falar tanto disso e estudar para tentar combater por meio de mudanças de estilo de vida, né? O famoso MEV, que a gente consegue trabalhar isso na população e melhorar o prognóstico dessa população ao longo dos anos. E aí, se vocês estiverem acompanhando no resumo, a gente vê que na morfologia microscópica, a gente tem que as placas de gordura, elas estão localizadas, né? Realmente, a gente vê gordura na camada íntima, a gordura a gente vê na microscopia como se fosse algo mais esbranquiçado, como se fossem umas bolinhas brancas, e sendo que elas estão muito no citoplasma de células ali. Isso são os nossos macrófagos, né? As células espumosas, os macrófagos que vão ingerir esse conteúdo de gordura para tentar fazer com que esse conteúdo não fique ali presente. Tentando eliminar, só que ele não consegue porque eu tô tendo, ele tá vindo por excesso de permanência no vaso, né? Então, se eu tenho uma pessoa que ingere muito conteúdo de gordura e uma lesão do endotélio, essa gordura pode acabar sendo direcionada para essa camada íntima. E ali ela vai gerar uma reação inflamatória. Então, gordura no vaso, na camada íntima, é igual o quê? Reação inflamatória. Reação inflamatória, a gente vai ter o quê? Citocinas, né, as quimiocinas, que vão tentar conter esse processo de inflamação e também fazer um reparo, né? E por isso que a gente tem, nas placas, a gente tem o conteúdo gorduroso e o conteúdo fibroso. Fibroso porque ele é proveniente de uma replicação, uma resposta inflamatória de tentativa de reparo para essa lesão que está ali acontecendo. E aí, esse processo, eu posso ter placas ateromatosas que são mais estáveis, que são com muito conteúdo fibroso do que o conteúdo lipídico, ou instáveis, que tem mais conteúdo gorduroso do que o conteúdo fibroso. E eu vou ter maior chance de ruptura de uma placa, o quê? Mais instável, com maior conteúdo de gordura. Porque se eu tenho maior fibra ali, concorda que ela é mais rígida, um pouco mais firme? Se eu tenho ali mais gordura, se eu tiver um fluxo de sangue mais turbilionar, que eu fizer mais impacto do sangue ali, tiver uma velocidade, né, um turbilhonamento do sangue local, eu vou lesionar esse endotélio, e esse endotélio eu consigo fazer com que tenha exposição de fatores o quê? Endoteliais que vão gerar coagulação. Quando a gente pensa que uma placa de ateroma tem muita relação com trombo, é muito por isso. Porque uma ruptura de placa gera para nós exposição de fatores ali que vão chamar as plaquetas, né, para se juntarem nesse local que foi exposto e eu começo a ter a formação de um trombo, tá? Então, mais um fator que as placas de ateroma levam a essa isquemia dos vasos, né? Então, eu tenho uma formação, uma diminuição do lumen pela formação da placa de ateroma e também uma possibilidade de formação de trombo quando eu tenho uma lesão ali local. E essa lesão é mais provável de acontecer em uma placa mais instável, que eu tenho mais o quê? Maior quantidade de gordura do que de fibra, tá? De fibra que veio da resposta inflamatória que tentou reparar essa inflamação vascular. E aí, o que a gente vai ter, além de tudo isso que eu já conversei, né? Eu posso ter calcificação nas placas de ateroma, né? Eu posso ter uma predisposição aqui, né? Igual eu falei, a eventos isquêmicos, porque se eu tô
o lumen de um vaso, pensa num cano, ele deveria estar totalmente o quê? Solto, assim, é totalmente pérvio, né? É, é possível da gente ter um trânsito ali de moléculas. Agora, se ele for ter nesse vaso impactação de gordura na camada íntima, é como se esse vaso ficasse mais sujo. No que ele fica mais sujo, ele fica com menor fluxo possível de água local, né? E aí eu tenho predisposição a eventos isquêmicos que são perigosos, principalmente para o coração, que é o infarto, né? Que é o nosso principal evento isquêmico que gera necrose, que é o infarto do miocárdio, tá? E aí, o que a gente tem como consequências da aterosclerose? A aterosclerose, a gente pode ter hemorragia, porque a placa pode realmente se romper, a placa pode ulcerar, ela pode gerar trombos, igual eu comentei, e também ela pode, gente, acabar tendo um vasoespasmo. O que é vasoespasmo? É um espasmo no vaso, como o nome já fala. Por que isso acontece? Porque se a gente for pensar que o vaso está lesionado por algum motivo ali, essa lesão vascular, ela gera como se fosse um prejuízo na fisiologia normal do vaso. E o vaso, o nosso endotélio vascular, que é a nossa primeira camada que a gente tem no vaso, ela é importante para produzir moléculas que são vasodilatadoras, que protegem o nosso corpo de algumas agressões. Se eu estou tendo algum prejuízo ali dessas células que eu comentei, eu vou ter uma maior propensão a uma vasoconstrição. E isso é perigoso porque eu posso ter repercussão na nossa pressão arterial. Então, eu vou ter prejuízos, né? Eu vou ter uma vasoconstrição muito grande e isso vai prejudicar ainda mais a perfusão dos meus órgãos, tá bom? Então, é uma doença muito rica de consequências, né? Consequências locais no vaso e também à distância, porque eu vou ter uma vasoconstrição com menor perfusão dos tecidos, uma isquemia, posso ter trombose, posso ter hemorragia. Então, como que uma doença inflamatória pode afetar tanto o nosso corpo, beleza? Outra consequência também muito perigosa é a formação de aneurismas. Por que ela faz isso? Porque a nossa parede do vaso não está muito difícil de ter a sua fisiologia normal, porque está lesionada, está com uma inflamação local. Se ela fica com uma lesão ali, ela fica mais propensa a dilatar. Então, ela perde a sua estrutura. É como se o esqueleto do vaso ficasse mais deficitário. Então, ele se afrouxa e gera o surgimento para nós de aneurismas. Beleza? E aí, o que a gente vai avançar? A gente conversou da aterosclerose, que é essa doença dos vasos. Agora a gente vai ver como se fosse o nosso grande vaso, grande órgão que a gente tem, que é o coração. Né? O coração, ele percebe, ele sente muitas repercussões do processo de aterosclerose, porque ele é a nossa bomba cardíaca, é a nossa bomba de ejeção, de mandar sangue para o resto do corpo. Se o coração falhar, o nosso corpo para de receber. Né? A gente tem o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que o coração consegue mandar para frente. E o coração precisa mandar para frente para os tecidos receberem o sangue rico em oxigênio. E aí, quando a gente fala de coração, a gente tem que lembrar que o coração tem algumas camadas específicas, né? A gente tem o endocárdio, o miocárdio, o epicárdio e o pericárdio. Né? O pericárdio é como se fosse aquela capa mais fibrosa ali, um pouco ao redor do coração. E quando a gente fala de endocárdio, a gente fala da parte mais interna das cavidades, é onde o sangue ele fica presente quando a gente tem um coração funcionando. Então, o sangue chega lá pelas veias cavas, superior e inferior, pelo retorno venoso, atinge as cavidades do coração, no caso o átrio direito, primeiro, né? E aí, quem recebe esse sangue é o endocárdio, beleza? Então, em um corte histológico, eu primeiro vejo, a gente foi em ordem de dentro para fora, o endocárdio, miocárdio, que é a parte da musculatura cardíaca com os discos intercalares, epicárdio, que a gente tem os vasos coronários e também gordura, né, tecido adiposo, e aí o pericárdio tampando, né, envolvendo o coração como se fosse uma capa. Beleza. Tendo isso em mente, a gente pode entender agora o seguinte: o que é cardiopatia isquêmica?
é uma patologia do coração que envolve isquemia. Quem que nutre o coração? Quem que nutre a musculatura cardíaca? As coronárias. Então, uma doença arterial coronariana é uma dificuldade das coronárias irrigarem o próprio coração. No que eu tenho uma dificuldade, por exemplo, por meio de formação de trombo, por meio de um fluxo sanguíneo diminuído, eu vou ter uma menor, como se fosse irrigação mesmo cardíaca. E aí, isso pode acontecer por menor oferta, que eu vou ofertar menos sangue para o coração, porque eu estou tendo uma isquemia em algum local, ou meu coração está aumentando a sua demanda. Então, um coração com uma sobrecarga, por exemplo, na hora de um exercício cardíaco, ou então um coração hipertrófico por alguma doença, ele acaba exigindo maior quantidade de sangue. E muitas vezes eu posso não ter essa quantidade de sangue disponível. Aí eu sofro de isquemia. Que isquemia é o quê? Realmente uma dificuldade, uma falta de aporte sanguíneo, seja uma menor oferta ou uma maior demanda. Então, eu ofertei menos sangue porque eu tenho, às vezes, uma artéria que está um pouco mais estenosada, um pouco mais estreita, né, no seu calibre. Mas eu também posso não ter tanta oferta porque eu tenho o quê? Eu tenho uma maior demanda do coração, uma maior atividade ali presente, e isso acabar propiciando para nós uma sobrecarga muito intensa. E aí, então, essa cardiopatia isquêmica, ela é multifatorial. Então, eu tenho fatores principalmente da aterosclerose, trombose, vasoespasmo. Todos esses fatores são mais relacionados com uma oferta menor de sangue para o coração. Já a maior demanda, que às vezes, induzida por um exercício ou por uma hipertrofia local, também pode gerar essa isquemia. Como que um paciente sente uma isquemia do coração? Com angina. Angina é o quê? A dor no peito. Angina pectoris, a dor no peito. E essa angina ela pode ser de alguns tipos diferentes. Eu posso ter uma angina que a gente fala que é estável, que é aquela que é típica, assim, ela é típica de um aumento de uma demanda específica no coração, que melhora com o repouso e com o uso de vasodilatadores, aqueles até sublinguais que a gente usa no paciente. Então, essa angina estável é aquela que, em pequenos esforços, muitas vezes os pacientes sentem dor porque o coração não consegue suprir a demanda a que ele foi exigida. E a instável, que é a crescente, é uma angina que vai se intensificar com que vai se intensificar seja no repouso ou aos pequenos esforços. É uma angina mais constante, mais crescente. Por isso que ela é dita instável. Então, é um coração que naturalmente está passando por uma sobrecarga ali maior. Já a de angina de Prinzmetal é aquela que a gente não tem relação com esforço, então ela não acontece assim mediante uma pessoa fazer uma caminhada, colocar roupa ou algo do tipo. Acontece por conta de um vasoespasmo coronariano, que acontece de forma vigorosa, então tem uma patologia diferente. Enquanto a angina estável e instável tem relação, ora ou não, com a movimentação, com a sobrecarga do coração, que vai gerar maior demanda de sangue, a nossa angina de Prinzmetal não tem essa imensa relação, tá? E o que é o problema que tudo isso está prevendo de acontecer? Se o paciente tem angina, ele tem o quê? Um processo de isquemia. Eu não estou conseguindo suprir a minha demanda metabólica do coração. O que o paciente pode ter com isso? Ele pode ter o IAM, o infarto agudo do miocárdio, que é o quê? Uma obstrução muito forte das coronárias, né, que são as artérias que nutrem o coração e estão presentes no epicárdio. E eu vou ter uma isquemia muito intensa e prolongada, gerando para nós morte de célula. Porque quem nutre o coração é a coronária. Se ela está entupida, quem que vai nutrir? Ninguém. Então o tecido vai fazer o quê? Vai morrer. Vai ter isquemia, uma isquemia prolongada, falta de oxigênio, não tem respiração celular, as células ficam sem aporte nutricional e acabam morrendo, tá? E aí, como que a gente vê essa questão na clínica, né? Como que a gente vê o infarto de forma clínica? A primeira coisa que a gente vê é o paciente que tem realmente uma dor típica, uma dor
pré-cordial em aperto, pontada, que ela pode irradiar para o membro superior esquerdo, também para a parte cervical esquerda, até realmente no dorso, né? Também a gente pode ter palidez, mal-estar, taquicardia, porque uma tentativa de compensar um coração que está com isquemia é o coração tentar receber mais sangue, né? Aí ele acaba se acelerando, só que isso é cada vez pior para ele mesmo. E no eletrocardiograma, a gente tem aquelas relações típicas que são, né, o supra de ST e a onda Q patológica. São achados eletrocardiográficos que a gente pode ter nesse contexto de infarto. E alterações bioquímicas, principalmente elevação de troponina, que é uma proteína realmente encontrada lá nas células do miocárdio, e se elas são vistas na corrente sanguínea, eu provavelmente tenho uma lesão miocárdica liberando esses marcadores, essas proteínas para a corrente sanguínea. Então percebe assim, eu não deveria ter troponina na minha corrente sanguínea de forma natural. Ela deveria estar aonde? No cardiomiócito. Se ele está na corrente sanguínea, é porque, opa, tenho lesão. Então eu tive lesão e eu vou ter que encontrar essa troponina. Tá? E aí, gente, no resumo, tem até uma observação dos padrões de infarto, né? Que a gente tem o infarto que pode ser subendocárdico, que é um pouco mais relacionado com o endocárdio mesmo, e o transmural. O transmural, que é esse que a gente tem a ver com a supra de ST, que é como se fosse um infarto um pouco mais danoso, né? Eu tenho a parede toda sendo afetada e eu tenho uma dificuldade desse ventrículo ter contração e também repolarização. Então, isso também afeta as ondas elétricas do eletrocardiograma, tá? O que o coração vai fazer, já caminhando para a nossa parte final, dessa parte de aterosclerose e cardiopatia isquêmica? O que o coração vai fazer quando ele está sofrendo uma isquemia? Ele vai tentar se adaptar e tentar reverter esse quadro. Porque o coração, assim como qualquer, pensa bem, está lá sofrendo, ele vai tentar dar um jeito de fazer ele não sofrer mais. E aí ele vai tentar responder àquela agressão de alguma outra forma. Então a gente tem, de acordo com o tempo decorrido dessa obstrução, né, dessa isquemia, eu tenho respostas macroscópicas do coração e também micro que são diferentes. No nosso resumo, a gente vê na tabela que, dependendo do tempo decorrido do evento isquêmico, a gente vai ter achados macroscópicos diferentes uns em relação aos outros. Então, por exemplo, de 4 a 12 horas do evento que a gente teve isquêmico, a gente vai ter em achado microscópio a necrose em bandas de contração, que é quando a gente tenta ter uma contração muito mais aumentada no momento de isquemia. Logo após esse tempo, de 12 horas a um dia do evento isquêmico, eu já vou ter uma área mais pálida, demarcada, com uma hipereosinofilia das fibras. Então, eu vou ter a área mais pálida porque estou tendo uma isquemia, menor irrigação, né? Então, eu vou ter uma evolução do processo de isquemia e de necrose ao longo do tempo decorrido do infarto por si só. Então, o evento isquêmico se deu, o coração ele vai sofrer umas adaptações e umas consequências dessa necrose à medida que o tempo for passando, tá? Sendo que o processo mais demorado é o de fibrose, né? Depois de cerca de 7 a 14 dias, eu vou ter um tecido de granulação, que eu vou tentar reverter aquela lesão local, e 4 a 6 semanas depois eu vou ter quem ali sendo depositado? Colágeno, né? Então eu vou ter que a necrose do IAM, do infarto, ela é assim com quem? Fibrose. Então, quando um paciente tem perda de massa cardíaca por infarto, isso não se reverte. E eu tenho o quê? Um prejuízo na função. Então, muitas vezes, a gente vê até se não me engano, é no ecocardiograma, a gente vê áreas que não tem movimento, né? O coração fica sem movimento específico naquela região porque eu tive morte. Então, eu consigo identificar em exames de imagem pacientes que já tiveram infarto quando a parede do coração não responde corretamente ao movimento que deveria ter de batimento, tá? E aí, quando a gente tem o infarto acontecendo, eu posso tentar reverter esse infarto? Posso.
Só que eu tenho como se fosse um tempo limite. Se eu passar de alguns momentos, né, de até assim minutos, cerca de 40 minutos, eu não consigo reverter para o que o coração era antes. Aí eu vou ter necrose e morte contínua daquele tecido. Ele morreu mesmo, não tive como reverter esse quadro. E aí, se eu conseguir, na verdade, reverter, se eu, por exemplo, tive uma angina muito forte, procurei na mesma hora o hospital, fui atendido de forma pronta lá, estava todo mundo me esperando, e aí eu fui e fui atendido de forma rápida. Eu posso ter uma reperfusão por meio, por exemplo, de uma angioplastia, né? Eu posso fazer ali a colocação de um stent para reperfundir a minha coronária e que ela vai reperfundir o tecido, ou num estado de muita dificuldade, que eu não consigo fazer uma angioplastia nesse sentido com stent, eu posso fazer, por exemplo, aquelas pontes, né? A ponte safena ou ponte mamária. Eu vou realmente tentar pular aquela área de isquemia, criando uma ponte por meio de artérias de outras partes do corpo, só que da própria pessoa, né? Ou a safena ou então a mamária, que são mais fáceis de serem retiradas. E aí, a gente, se conseguir reverter essa isquemia, a gente tem dois nomes diferentes: lesão de reperfusão e miocárdio atordoado. A lesão de reperfusão a gente pode ter se a gente tiver uma morte local com uma tentativa de reperfusão não tão boa e eu acabo tendo uma hemorragia ali local porque essa reperfusão não foi muito no tempo certo. Então, eu posso ter uma lesão ali constante. E o miocárdio atordoado é porque o miocárdio ele pode demorar a reagir, né? A, a retornar a seu estado bioquímico e funcional normal. Então ele pode ter ele pode ficar atrapalhado e acabar tendo uma dificuldade de voltar ao normal, ele fica atordoado. E quais que são as repercussões piores desse quadro de infarto? Uai, é realmente morte, o paciente pode morrer, porque eu posso acabar tendo um choque cardiogênico, a bomba ela para de funcionar, eu paro de ter uma ejeção de sangue, o meu débito cardíaco ele pode realmente cair de forma muito grande, né? Eu posso também ter um paciente que, quando o coração falha, qual que é o órgão retrógrado que fica antes do coração que vai receber realmente esse represamento de sangue? O pulmão. Tem um paciente que vai ter um edema pulmonar do tipo cardiogênico, né, que é proveniente desse coração que está falhando, né? E também eu posso ter o quê? Eventos trombóticos também acontecendo. Tromboembólicos também, que eu posso ter um trombo sendo formado no coração que pode acabar ganhando circulação sistêmica e gerando para nós até um AVC, beleza? E aí, só ver rapidinho, a gente pode ter um coração que de forma mais aguda sofre esse contexto de morte, de necrose e de insuficiência, de forma aguda, então é um infarto fulminante que a pessoa teve, ou essa pessoa, e aí eu vou ter uma consequência assim realmente dessa necrose muito súbita, ou esse paciente pode ao longo do tempo sofrendo essa isquemia no coração de forma crônica. E essa isquemia de forma crônica no coração também pode ser prejudicial, porque o coração pode tentar se hipertrofiar para ir contra essa falha da bomba, só que ele pode não conseguir fazer isso de forma muito satisfatória, o coração ficar insuficiente ao longo do tempo, tá? Então, essa primeira explicação, nesse primeiro momento da aula, a gente conversou sobre os vasos sanguíneos de forma mais geral e o que acontece quando eles não estão corretamente funcionantes. Então, a gente tem a aterosclerose, que é a inflamação que a gente tem no vaso, que reverbera no coração como cardiopatia isquêmica, né? E aí, por também, essa cardiopatia isquêmica traz o infarto junto com ela, né? Que pode ser súbito e a pessoa realmente vira óbito, ou essa cardiopatia isquêmica também pode ser crônica. E também conversamos das primas da aterosclerose, que é a esclerose média de Monkenberg e a arteriosclerose, muito relacionada com a hipertensão arterial, no momento que a gente vai ter o quê? Um depósito de proteínas plasmáticas na parede
do endotélio das arteríolas, que eu vou acabar obstruindo ali a passagem de sangue. Beleza? Então, essa primeira parte da aula aqui, matamos. Como estamos aqui? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu beber uma limonada. Tudo certinho, né? Deixa eu abrir o outro resumo aqui. Estamos avançando. Ei, Lu, beleza. Desculpa minha voz, gente. Então tá bom. E agora a gente vai falar de quê? De uma parte muito legal, gente, que é insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva e Chagas, tá? Então tem muito a ver com essa última parte da explicação. Vamos lá? Deixa eu fechar os comentários aqui. Gente, se eu tenho um coração que tem que ter um ritmo, tem que ter um sincronismo de batimento de uma forma correta, quando ele não tem, a gente fala que ele pode estar insuficiente. Tem até a definição no nosso resumo, que a minha querida cunhada Lisa Mota me emprestou, né, que é o quê? A incapacidade de bombear sangue em proporção suficiente para atender às demandas metabólicas teciduais. Tem uma fração de ejeção muito baixa, cerca de 40% do volume sistólico total, final, né? Então, o que é isso? É um coração que não consegue bater direito. Se a gente for ver, é um coração insuficiente, né? E ele pode ser insuficiente por alguns motivos. Eu posso ter uma insuficiência cardíaca porque eu tenho, por exemplo, uma pós-carga muito alta, ou seja, o que está depois do coração tem uma pressão muito maior e eu tenho uma dificuldade de ejetar o sangue para frente, que a gente vê no contexto de hipertensão arterial, e eu posso ter alguma outra coisa causando uma insuficiência. Por exemplo, eu posso ter uma doença igual Chagas que pode afetar o funcionamento do coração, acabar tendo uma cardiomegalia, por exemplo, né? Então, quando a gente fala sobre insuficiência cardíaca, a gente começa a falar, inclusive, sobre a cardiopatia hipertensiva, porque elas estão intimamente relacionadas. A insuficiência cardíaca, ela não é igual à necrose no infarto, que é morte celular, não é isso. A insuficiência é um coração que não consegue ainda ter a sua atividade muito bem estabelecida. Está falhando por algum motivo, ele está insuficiente. E aí, por estar insuficiente, ele tenta suprir essa insuficiência por meio de uma hipertrofia das suas câmaras musculares. Então, eu tenho um aumento do volume muscular ali, uma hipertrofia para tentar compensar essa insuficiência do coração. Se isso está acontecendo, se essa hipertrofia está acontecendo, vocês concordam que tem até um certo limite que eu consigo hipertrofiar? Porque se eu hipertrofiar demais esse coração, eu posso ter um prejuízo também. Eu posso, por exemplo, o que pode acontecer se o coração tiver com a musculatura muito grande? Uai, ele pode sofrer de isquemia, porque a hipertrofia da musculatura, ela vai ser acompanhada de quê? De uma maior demanda de oxigênio para essa musculatura. E se eu não tiver esse suporte de oxigênio devido? Eu vou ter uma própria isquemia ali acontecendo. Então, a hipertrofia que o coração pode passar, ela tem até um certo limite de acontecer. Quando se passa desse limite, eu posso ter já como se fosse uma descompensação. O coração que estava antes hipertrofiado, ele acaba se dilatando. E no que ele dilata, ele perde essa capacidade de responder a essa insuficiência, tá? E aí eu vou ter várias repercussões que são muito prejudiciais. Eu posso, por exemplo, ter um fluxo ali de sangue na minha cavidade que pode predispor, por exemplo, batimentos não tão sincrônicos. Então, eu posso ter a formação de trombos, né? O meu coração pode ter outro batimento sem ser o batimento sinusal, né? Então, a hipertrofia, com a dilatação que pode acontecer se a hipertrofia não for suficiente para suprir essa insuficiência cardíaca, pode ser muito danosa, porque eu vou gerar cada vez maior demanda metabólica para o coração e ele vai ser realmente exposto
uma possível isquemia, né, decorrente dessa demanda metabólica aumentada, porque eu tenho mais fibra ali presente, tá bom? E aí, o que eu vou ter que entender? A gente costuma falar de insuficiência cardíaca esquerda e direita, tipo, separando as entidades. Só que as duas estão intimamente relacionadas. Então, por exemplo, quando a gente fala de insuficiência cardíaca esquerda, eu acho que é o mais fácil de vocês entenderem, porque é mais visual. Sempre, gente, tem que ter em mente como que a circulação funciona. Então, eu tenho um coração, né? Lembrar aonde que a gente tem átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, o que que sai do VD, o que que chega no átrio esquerdo, o que que sai do VE, né? E o que que chega no átrio direito. Sempre ter essa fisiologia, essa anatomia na cabeça. Por que isso? Aí que entra o patológico. Se eu sei o fisiológico, eu sei o patológico. Pensa bem, se o meu VE, o meu ventrículo esquerdo falhar, e se eu sei que o sangue que está no VE veio do átrio esquerdo e que veio pelas veias pulmonares lá do pulmão, se eu tenho uma falha do VE, que ele está insuficiente, para onde que o sangue vai? Ele vai voltar. Voltar para onde? Para o átrio, para a veia pulmonar, para o pulmão. Então eu tenho o quê? Congestão pulmonar, edema o quê? Cardiogênico, beleza? Então, a insuficiência cardíaca do ponto de vista esquerdo é por conta de afetar realmente o movimento retrógrado, né? Que a gente vai ter da circulação. E a direita? A direita pode ser decorrente de um aumento de pressão pulmonar, por exemplo, uma TEP, uma hipertensão pulmonar idiopática, uma fibrose pulmonar, que vai provocar o coração no VD. Agora a gente está pensando no VD sendo a maior entidade responsável pela insuficiência cardíaca direita, né? E aí, do lado direito, se ele está ejetando sangue pela artéria pulmonar para um local de maior pressão, o VD vai tentar compensar essa maior pressão do pulmão, não vai? O que ele vai fazer? Ele vai se hipertrofiar. E ele se hipertrofiando, ele pode conseguir suprir essa pressão maior, ele consegue ter maior musculatura e mandar mais sangue para frente, ou ele pode também ser insuficiente e acabar represando o sangue para onde? Para o átrio direito, para as veias cava, né, tanto inferior quanto superior. Aí eu posso ter regurgitação jugular, um paciente que não vai ter a drenagem, né, o retorno venoso correto para o átrio direito, ou eu também posso ter o quê? Posso ter o sangue represado na veia cava inferior, levando a uma congestão hepática, que a gente fala que é o fígado em noz moscada, que é o fígado com muito sangue, porque ele está realmente com sangue represado para trás. Eu posso também ter até lá embaixo edema de membro inferior, que eu posso ter um prejuízo na drenagem desse sangue que chega ali nas veias hepáticas, tá? Então, tendo em mente essa fisiologia, essa anatomia de como que o nosso coração e os vasos funcionam, eu consigo entender assim, o que vai acontecer se esses vasos forem insuficientes, né? Qual o prejuízo clínico que esse paciente vai ter, tá? Então, ter em mente que a primeira adaptação, a primeira coisa que o coração tenta fazer para suprir essa insuficiência é uma hipertrofia, dita hipertrofia concêntrica, tá? E é uma sobrecarga de volume a que ele tá, de pressão que ele está submetido. Então, eu tenho um paciente com uma pós-carga, ou seja, eu tenho uma relação de o que está depois do coração, tipo assim, os vasos sanguíneos depois do coração, que tem menção à pós-carga, né, que é a resistência vascular periférica. Se ela estiver aumentada, eu vou ter uma pós-carga muito mais difícil, muito maior. Então, o aumento de pós-carga gera uma hipertrofia compensatória no ventrículo esquerdo, principalmente, que pode acontecer por essa sobrecarga de pressão, só que ela pode não ser suficiente para suprir a demanda do coração. Aí eu posso ter uma sobrecarga de volume, uma hipertrofia dilatada, que eu vou ter agora um prejuízo
e esse coração não vai conseguir bombear o sangue corretamente, né, de forma mais fácil para frente. O sangue fica represado realmente para trás, tá? E a gente falou aqui, ó, isso no resumo 2, se vocês estiverem com ele aberto aí, a gente consegue ver que são as duas primeiras páginas, né? Isso tudo que eu conversei com vocês, tá? E só uma outra observação. Como chama, lembra que a gente conversou ontem? Como chama o prejuízo do VD em decorrência de uma repercussão pulmonar? Ou seja, o coração direito, né, mais representado aqui pelo VD, sofre porque o pulmão está com um mau funcionamento, tá? Mais difícil de mandar sangue para lá pela artéria pulmonar. Isso é chamado de cor pulmonar, que é uma consequência lá no coração, no VD, em relação como que fala? Em consequência a um distúrbio pulmonar, tá? Lembrar desses conceitos. E a gente conversou muito já sobre a cardiopatia hipertensiva, né? Eu acho que só para ressaltar aqui que a cardiopatia hipertensiva, ela é o quê? Ela é uma consequência da hipertensão que afeta os vasos sistêmicos, né? As artérias, a hipertensão arterial sistêmica, ela afeta o coração porque ela gera um aumento da resistência vascular periférica. O coração tem que fazer mais força para mandar esse sangue para frente. No que tem que fazer mais força, o coração se adapta, né? Eu tenho uma resposta adaptativa que acaba sendo danosa, porque eu não consigo ter o seu bom funcionamento de forma mais longa, porque o coração é como se ele tivesse um limite para se adaptar. Se eu atingir esse limite, ele começa a dilatar, ele perde ali a sua capacidade de se contrair diante de uma pressão aumentada. E também eu posso ter a isquemia, né? Porque se eu estou hipertrofiando o meu VE para conseguir bombear para uma pós-carga maior, eu vou fazer o quê? Eu vou ter maior quantidade de fibras musculares no miocárdio que vão necessitar de um maior suprimento de sangue. Só que esse suprimento pode estar em déficit e eu acabar tendo uma isquemia. Então, é um evento que pode ter muita repercussão, tá? Por isso que a hipertensão e o paciente com infarto, eles podem estar aqui juntinhos, beleza? E a doença de Chagas, gente? A doença de Chagas, ela é um acometimento muito grande no pulmão, porque a gente tem como se fosse um tropismo, né? Como que fala, né? Esqueci o nome dele, gente, do bichinho. Trypanosoma cruzi, né? Ele tem muito tropismo pelo coração. Então, ele tem como fala, uma afinidade pelo coração muito grande. Mas não é só o coração que ele vai ter um tropismo. O Chagas, quando você pensa na doença, tem que pensar em três coisas principais, né? Isso num paciente que vai desenvolver a doença. A gente vai ver que ele pode desenvolver ou não. Ele pode ter cura, o que é muito raro, né? Ou ele pode ter a fase crônica mais latente, né? E aí manifestar esses sintomas clínicos. O que o paciente com Chagas pode ter? Ele pode ter uma cardiomegalia, então ele pode ter um prejuízo no coração, ele pode ter um prejuízo no esôfago, com megaesôfago ou acalásia, ou ele pode ter um megacólon, tá? Então ele pode ter o quê? Os megas, que a gente fala, são as doenças que, em virtude de afetar terminações nervosas, os plexos nervosos, né? O bichinho lá, o protozoário, ele vai acabar também lesionando o coração. Então, se cair alguma coisa relacionada com Chagas, provavelmente é cobrando alguma coisa de coração, esôfago e intestino, tá? Intestino, no caso grosso, com megacólon. E aí, o que a gente vai entender? A gente vai entender que na fase aguda de Chagas, a gente tem uma relação que a maioria dos pacientes com Chagas na fase aguda, eles são assintomáticos, mas eles podem ter febre, uma cardite, né, uma inflamação no coração, pode ter sintomas não muito específicos e também podem ter um sintoma muito específico que é o sinal de Romagnat. Esse sinal de Romagnat é um edema
bipalpebral aqui, ó, com um aumento de linfonodomegalia pré-auricular, que é onde realmente houve a inoculação lá do protozoário na mucosa dos olhos, né? Então, eu tenho realmente um acometimento ocular, indicando para nós que houve uma entrada desse parasita no corpo da pessoa, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele entrou no corpo da pessoa, ele vai ter uma afinidade muito grande pelos cardiomiócitos. Tanto que nas lâminas que a gente vê de Chagas, a gente tem a visão de amastigotas, que são ali as formas que esses parasitas estão lá nos cardiomiócitos. Eu consigo ver esses parasitas na lâmina, tá? Eu consigo ver também uma inflamação ali acontecendo, junto com ninhos de amastigotas. No resumo, tem essa lâmina para vocês verem, tá? E aí, o que acontece? Essa fase aguda, ela pode acontecer, né? Ela pode ter sintoma ou não, ou eu posso ter na fase crônica algo evoluindo, né? Ou reaparecendo depois de um tempo. Então, um paciente com Chagas, muitas vezes, vive durante muito tempo bem, mesmo tendo ali uma repercussão da doença, mas em algum momento ela pode, como se fosse, acordar e causar prejuízos muito maiores, tá? O que mais que a gente vai ter aqui? Ó, o que eu falei com vocês? A gente tem principalmente, né, a forma cardíaca de Chagas, a forma esofágica, que é o megaesôfago, e a forma intestinal, digamos, que é o megacolon chagásico, né? Quando a gente fala de a forma cardíaca, quando a gente tem o Chagas com sinal clínico cardíaco, a gente vai ter um aumento global desse coração. Então, a cardiomegalia, o coração fica globoso. Todas as suas câmaras ficam aumentadas. Então, o coração fica gigante, tá? No que fica gigante, a gente pode também encontrar lesões na parede do coração. E lesões na parede que ficam mais na ponta, também ditas lesão vorticilar, que ela é patognomônica, ou seja, ela é realmente daquela doença de Chagas no coração, tá? Patognomônico tem menção a isso, a algo muito típico daquela doença. Se eu encontrar essa lesão vorticilar de ponta lá no coração, eu falo, opa, esse coração tá com Chagas, né? E aí, além disso, o que eu posso ter? Eu posso ter, como é uma inflamação que eu estou gerando, né? Esse parasita, ele vai gerar uma inflamação lá no coração, gerando uma cardite, né? Essa cardite vai tentar ser o que? Revertida. Eu vou tentar controlar essa inflamação, então eu vou ter fibrose. Sempre que eu tiver inflamação, gente, ainda mais crônica, pensar em fibrose. Fibrose é o quê? Cicatriz, então um coração que fica com prejuízo. É como se eu tivesse uma isquemia ali com uma fibrose acontecendo, tá? E aí, essa fibrose, ela pode acontecer, né? Eu tenho, junto com fibrose, eu tenho destruição do miocárdio, então é uma doença inflamatória ali muito presente. Eu tenho também a epicardite crônica, que é uma deposição de fibrina. Fibrina que vem desse processo de inflamação mesmo. Acaba se depositando nas paredes dos vasos que estão no epicárdio. Por isso que é epicardite crônica, tá? Então, tudo isso a gente pode ver no coração, como se fosse realmente a repercussão da inflamação local do cardiomiócito, né, pelo parasita de Chagas. E aí, tem as lâminas aqui para vocês verem na microscopia, né, que a gente tem fibrose do miocárdio, essa inflamação muito presente, ainda mais com mononuclear, muitos linfócitos ali presentes, então uma inflamação, uma resposta inflamatória muito adaptativa também, que ela requer essa presença de linfócitos, né, que a gente está vendo. Também tem a fibrose endomisial, que é uma fibrose de cada fibra muscular de forma separada. Então, é uma fibrose um pouco diferente, porque ela vai envolver cada fibra muscular, tá? Para tentar realmente combater aquela inflamação que está acontecendo. E, por fim, né, o que a gente pode ter? A gente pode ter um prejuízo não só nos cardiomiócitos, mas também naquelas fibras de condução elétrica no coração.
Então, o paciente com Chagas, ele pode ter repercussões no eletrocardiograma. A gente pode ter, por exemplo, bloqueio atrioventricular e também bloqueio de ramo direito, porque o coração está sendo infectado, né, por esse parasita de Chagas, e ele acaba afetando localmente ali os cardiomiócitos, inclusive também com destruição das vias de condução elétrica, tá? E realmente, por fim mesmo, agora dessa parte, é o megaesôfago e o megacólon. Megaesôfago é você lembrar daquela figura do esôfago dilatado com um bico de pássaro, que é o quê? A acalásia. Eu tenho um esfíncter ali esofágico inferior lesado. As fibras elétricas, né, nervosas ali presentes, elas vão ser lesionadas. Então, o esfíncter perde a sua capacidade de abrir e fechar. Então, o que está atrás começa, o alimento começa a ficar represado, acaba dilatando o que está para trás. Aí eu tenho essa lesão que a gente fala com contraste, né? Que o paciente faz o esofagograma baritado, a gente tem o quê? A visão como se fosse de bico de pássaro. E o megacólon? O megacólon é como se fosse a mesma coisa do esôfago, só que no cólon, no intestino grosso. Então, o paciente ele vai ter dificuldade de movimentação da musculatura lá, da atividade intestinal, porque eu tive destruição de plexos ali presentes. Então, é um paciente que tem constipação muito grande, né? Eu tenho meteorismo, muitos gases acumulados, um paciente com dor abdominal. Isso tudo porque se eu estou acometendo fibras nervosas, eu não consigo ter aquele movimento lá do intestino tentando eliminar as fezes. Então, elas ficam retidas, acabam dilatando o órgão, tendo para nós o megacólon. Tá bom? Beleza. Então, dessa parte de insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva e Chagas, foi. Até aqui, como estamos? Estão me ouvindo aí ainda? Beleza, Lu. E agora, a gente vai para a parte de valvopatias, né? Ou valvulopatias e endocardite. Ô, gente, essa parte aqui, se vocês, depois vocês falam com seus colegas, juro, porque tem uma parte que eu vou falar que eu acho que é o pulo do gato para semiologia. Pra vocês entenderem e não decorarem mais sobre estenose e insuficiência. Vou começar então, deixa eu fechar de novo aqui. Ó, quando a gente fala das valvulopatias, de quem que a gente está falando? A gente tem que então primeiro entender a anatomia, onde que a gente está. A gente está falando das válvulas do coração. Quais são elas? As válvulas, né? Atrioventriculares, que estão entre os átrios e os ventrículos, tricúspide e mitral, e as semilunares, que são quem? Válvula pulmonar e válvula aórtica. E elas, se abrindo ou fechando, elas comandam para nós os movimentos de sístole e diástole, né? Porque, por exemplo, uma sístole ventricular, ela tem que ser precedida de quem ali? De uma diástole atrial. Se eu tenho um movimento de diástole atrial, eu consigo depois mandar o sangue para frente e vice-versa, né? Eu consigo ter o funcionamento desse coração corretamente. Então, se eu tenho o ventrículo aqui, ó, acabou de se contrair, por exemplo, lá o VE acabou de se contrair, ele tem que receber o sangue agora novo que vai chegar aqui de onde? Do átrio esquerdo, né? Então, o átrio esquerdo que estava na diástole, ele mandou o sangue para frente, para o ventrículo se encher e o ventrículo fazer a sístole para mandar o sangue para o resto do corpo. Então, quem que vai ajudar a regular esses momentos diferentes de sístole e diástole são as válvulas cardíacas, tá? E aí, essas valvulopatias, elas têm muita relação com a estenose e insuficiência. Aí eu vou fazer um parêntese aqui para explicar um pouco de fisiologia cardiovascular, para ficar mais claro e vocês não decorarem isso mais. Se vocês forem lembrar de como que o nosso ciclo cardíaco se dá, a gente tem que o coração, ele para realmente bombear o sangue para frente, na sístole ventricular,
pensando agora mais do ventrículo esquerdo, tá? Se ele tem que bombear o sangue para o corpo, né, ele tem que receber esse sangue que estava no átrio, certo? E depois que ele realmente tiver o fechamento das válvulas atrioventriculares, acabar de ter uma pressão ali suficiente para vencer a pressão da aorta e ejetar esse sangue para o corpo. Então, vamos colocar nomes nas coisas. Quando a gente tem um paciente lá, a gente vai auscultar e a gente vê o TUM, tá? Lá no coração, nos focos que a gente tem no corpo, quando a gente ausculta o TUM, a gente está vendo o quê? A primeira bulha cardíaca. A primeira bulha cardíaca, ela é o fechamento de quem? Das atrioventriculares. Isso por quê? Porque eu tenho que ter o fechamento das atrioventriculares para o ventrículo aumentar a sua pressão até de forma isovolumétrica, né? E se contrair, vencer a pressão da aorta, conseguir abrir essa aorta e mandar o sangue para frente. E depois que o sangue sai do VE e vai para frente, essa aorta, essa válvula aórtica, ela tem que fazer o quê? Fechar. E esse vai ser o quê? O momento do tá bom? Então, o TUM e o tá, eles representam para nós o fechamento das válvulas. As atrioventriculares se fecham aonde? No primeiro momento. E as semilunares se fecham aonde? No segundo momento. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho uma válvula se fechando, eu tenho que ter uma válvula se abrindo, quase que no mesmo momento, porque eu tenho que, no que eu fecho a minha atrioventricular, porque o sangue que estava no átrio esquerdo veio para o VE e acabou fechando essa mitral, o que vai acontecer? Esse sangue no VE, ele tem que ter uma força suficiente para mandar o sangue para frente. Então, o fechamento da atrioventricular, nesse caso a mitral, que é o TUM, tem que ser acompanhado da abertura de quem? Das válvulas semilunares, no caso a aórtica que eu estou comentando aqui. Então, lembrar isso, gente, que o TUM, por mais que ele represente o fechamento da válvula atrioventricular, ele também está envolvido com a abertura de quem? Das semilunares. E o fechamento das semilunares, contar, está envolvido com quem? A abertura de quem? Das atrioventriculares. Então, o que eu gosto de fazer para não decorar esses negócios de estenose, insuficiência, sopro, etc., é entender o seguinte. Beleza, no momento do TUM, que as atrioventriculares têm que se fechar, elas têm que estar fechadas e as semilunares têm que estar abertas. Então, se eu auscultar um sopro no momento que a minha válvula mitral deveria estar fechada e ela não está fechada, qual tipo de sopro esse sopro vai ser? Vai ser um sopro de insuficiência. Agora, se nesse momento eu estiver lá no foco aórtico e conseguir escutar um sopro no momento do TUM, digamos assim, no foco aórtico, eu estou no foco aórtico, então a aorta no momento do TUM, que é o fechamento das atrioventriculares, deveria estar com a aórtica o quê? Aberta, para o sangue para frente. Se eu escuto um barulho, uma coisa assim, mais audível no foco aórtico, eu posso estar pensando o quê? Numa estenose. Beleza? Por que isso? Porque o sangue deveria estar indo para frente, no caso não está, porque eu tenho uma estenose, uma dificuldade do sangue ir para frente. Então, eu ausculto isso, eu vejo isso na minha ausculta cardíaca por meio de sopro de estenose aórtica, tá? Então, sempre que vocês estiverem estudando fisiologia cardiovascular, entender as bulhas, é entender assim, o que tem que estar aberto e fechado nessa hora do ciclo. Se o que tem que estar aberto não está aberto e está fazendo sopro, eu tenho que uma estenose. Se o que tinha que estar aberto não está, o que tinha que estar fechado e não está fechado, e eu ausculto um sopro, é sopro de insuficiência. Beleza? Com esse raciocínio, a gente consegue entender, tipo, quase tudo aqui dessa aula. Por quê?
Quando a gente pensa nas valvulopatias, a gente fala de estenose e insuficiência. E a gente tem as estenoses e insuficiências que são, por exemplo, morfológicas, como, por exemplo, o prolapso mitral. O prolapso mitral, ele é um acometimento de tecido conjuntivo da mitral que torna essa mitral um pouco mais frouxa, um pouco mais gelatinosa. Então, é como se o conjuntivo ali fosse um pouco mais gelatinoso. Se isso está acontecendo, esse conjuntivo gelatinoso, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma capacidade de refluir melhor. Então, é como se assim, a válvula mitral tivesse que fechar como se fosse mais rápido nesse momento aqui. Ao invés de ela fazer assim, ela volta para trás um pouco, ela reflui. No que ela reflui, ela pode refluir de forma mais leve ou mais forte. Então, ela pode refluir dando nenhuma repercussão clínica ou ela pode gerar uma insuficiência mitral, que é a válvula ficar insuficiente e acabar gerando o quê? Retorno de sangue do ventrículo para o átrio esquerdo. Tá bom? Então, beleza. Esse primeiro entendimento é para entender as valvulopatias. Agora a gente vai entender assim, tá? Quais doenças, o que pode estar acontecendo para afetar essas válvulas de forma mais patológica, né? Então, eu falo da febre reumática, principalmente, e da endocardite, tá? Então, febre reumática é o quê? É uma doença, né? É uma infecção bacteriana, mais comumente vista na infância, que os pacientes, eles começam a cursar como a faringite, né? É uma doença, é uma bactéria, o Streptococcus, realmente muito, como fala, muito virulento, que o tipo específico dessa bactéria tem possíveis cepas, que são cepas que afetam o coração. Como que eles conseguem afetar o coração? Bom, aí entra uma coisa da imunologia. Por quê? Quando a gente tem a infecção por essa bactéria, o nosso corpo ele vai acionar a resposta imune adaptativa que envolve linfócitos e anticorpos para combater essa infecção. Só que é como se a parede lá da válvula mitral, principalmente, que é a principal afetada pela febre reumática, ela tem uma semelhançazinha com o bichinho da bactéria. É como se o anticorpo que a gente desenvolve atacasse a nossa própria válvula mitral. E aí eu vou ter prejuízos na minha válvula mitral que não deveriam acontecer. Então, esse reumatismo, desse ponto de vista da bactéria, da febre reumática, é porque essas cepas de bactéria podem acabar gerando como se fosse uma confusão imunológica, por isso que envolve a ideia de reumato, né? Com a produção de anticorpos e que vão ter como se fosse um ataque meio cruzado, né? Assim, eles vão confundir o nosso corpo com a bactéria em si e vai acabar afetando a nossa válvula mitral principalmente e desenvolvendo ali alguns prejuízos para a válvula, tá? E aí essa válvula ela pode acabar tendo fusão das suas comissuras, que são tipo as suas subunidades ali, e eu tenho uma dificuldade de passagem de sangue. Então eu vou ter uma estenose mitral sendo feita por esse ataque imune que o nosso próprio corpo faz na nossa válvula mitral, achando que está combatendo quem? A bactéria que provoca a febre reumática. Então não é que o nosso corpo, de forma lá deliberada, fala, vou atacar a mitral dessa pessoa. Não, ele faz isso porque ele está achando que ele está matando a bactéria, só que ele vai de forma errada, né, e acaba afetando o nosso próprio coração, tá? Então, quando a gente fala da febre reumática, tem a bactéria que a gente fala mesmo, chama Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield, que é uma classificação da microbiologia, né, que como que essas bactérias foram agrupadas nesse grupo A de Lancefield. E aí, é legal vocês lembrarem o nome, porque em prova geralmente pode aparecer, tipo, Streptococcus alfa-hemolíticos do grupo B de Lancefield. Tá errado.
primeiro é beta, depois é o A. Então, Streptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield são os representantes para nós aqui dessa doença inflamatória aguda que vai afetar realmente o nosso corpo de forma secundária a uma faringite que afeta, né, essa mucosa de entrada do nosso corpo. Então, a faringite é o quê? É uma infecção de via aérea superior que normalmente crianças têm, e aí essas cepas de bactéria podem acabar gerando uma reação cruzada, né, com proteínas do próprio hospedeiro, nossas, né, nossas seres humanos. E aí tem um exame, né, que é dito de antistreptolisina O, que a gente acaba medindo na circulação do paciente para ver se tem esses anticorpos ali presentes, tá? Então, o ASNO que chama, que é um exame desse contexto da febre reumática. E como que isso acontece, né? Bom, todo mundo que tem faringite por estreptococcus beta-hemolíticos do grupo A de Lancefield vão ter febre reumática? Não. Mas ela tem como se fosse uma maior predisposição se for essa bactéria. Então, por isso que na pediatria tem que ter muito cuidado, porque tem até teste para poder ver com suave nasal se o paciente está com essa bactéria. Porque se tiver com essa bactéria, tem que ser um pouco mais incisivo no tratamento, para evitar a complicação supurativa ali mais importante, que é a febre reumática, tá? E aí a fase aguda dessa febre reumática vai ser um acometimento do epitélio do endocárdio valvar, principalmente da válvula mitral, né? Então é um coração que fica mais volumoso, um coração que fica realmente com inflamação, principalmente nas bordas da válvula mitral, beleza? O que a gente pode ver também? O nódulo de Arshov, que é como se fosse a resposta imune contra essa inflamação gerada pela bactéria feita lá no coração. Aí forma um nódulo, chama nódulo de Arshov. Então, isso é patognomônico aqui para nós da febre reumática, tá? No resumo, tem o desenho para vocês verem. E a fase crônica dessa febre reumática, como que ela é? Ela tem uma sequela, ou seja, uma fibrose. Então, sempre que a gente falar sequela, gente, seja de infarto, de febre reumática, de outros acometimentos, a gente tem que pensar que sequela é cicatriz. Cicatriz não tem como você arrumar e ter uma nova função, só se for um transplante. A pessoa não tem como reverter uma isquemia do coração. Então, a cardiopatia reumática ela tem uma grande sequela crônica, porque o paciente vai ter, por exemplo, vários contatos com essa bactéria. Então, eu posso ter várias inflamações ali da minha válvula mitral. Ao longo do tempo, isso pode acabar gerando uma inflamação crônica, né, com espessamento fibroso e irregular desses folhetos, que podem acabar ficando realmente mais fechadinhos. Então, ele fica com um aspecto de boca de peixe, que é realmente uma válvula, ao invés de ter as suas comissuras ali importantes, ela fica o quê? Como se fosse estenosada. Então, uma grande origem de estenose mitral que a gente tem, num contexto patológico, é o quê? Acometimento por febre reumática, tá? E, gente, sobre febre reumática, o mais legal, assim, mais talvez cobrado de forma teórica para vocês, sejam os critérios de Jones, que é a parte mais clínica, né? Por que isso? Porque é como que você vai classificar. Então, para a gente classificar se o paciente tem ali um processo de febre reumática, né, acontecendo, a gente tem critérios maiores, critérios menores e condições associadas. Se a gente tiver 2 critérios maiores ou um maior e 2 menores, a gente pode classificar esse paciente como portador de febre reumática. E quais são esses critérios de Jones, né? Os maiores são cardite, então a inflamação do coração, poliartrite migratória de grandes articulações, você vê que é um acometimento muito articular também, que pode acontecer, reumático,
Coreia de Siderham, que é uma movimentação involuntária desconexa. Depois vocês dão uma jogada no Google aí para vocês verem um vídeo do paciente assim, que é muito interessante visualizar. Eritema marginado, que são manchas avermelhadas irregulares na pele. Nódulos subcutâneos, pouco comuns, mas podem acontecer sobre articulações. Então, se eu tiver 2 critérios desses, ou tiver um desse e 2 menores, eu posso classificar esse paciente nesse contexto de febre reumática. Então, manifestações menores, posso ter aspecto clínico ou laboratorial. Clínico é o quê? Uma doença reumática prévia ou cardiopatia reumática, dor em articulações e febre. E laboratoriais, reações de fase aguda, alongamento do intervalo PR no eletrocardiograma. Então, se tiver 2 maiores ou um maior e 2 desses menores, seja clínico ou laboratorial, eu posso classificar esse paciente nesse contexto de febre reumática. Tá? Então, para vocês verem como que a clínica é muito próxima da patologia. Então, aqui a gente consegue falar de fisiologia, patologia e clínica, semiologia também um pouco, tá? É tudo muito misturado. E, gente, como que a gente tem que tratar isso? Por meio de antibiótico, né? Uma inflamação por meio de bactéria, então antibióticos, né? E muitas vezes também a gente tem que tem que usar corticoides e tudo mais para controlar essa inflamação muito grande que está acontecendo. Antes da gente falar sobre endocardite infecciosa, que é o nosso último tema, eu só vou citar para vocês 2 situações aqui, porque eu falei de prolapso mitral já, né? Que a gente tem as valvulopatias de forma geral e a febre reumática e endocardite. A valvulopatia de forma geral, eu falei só do prolapso mitral. Aí eu só vou falar da estenose aórtica calcificada, que ela tem muita relação com a idade mais senil da pessoa, então é um lumen reduzido porque eu tenho depósito de cálcio na válvula aórtica, então eu tenho uma estenose aórtica como se fosse mais esperada para a idade do paciente. Então, essa estenose aórtica calcificada pode acontecer, gerando essa estenose aórtica. A calcificação do anel mitral também pode acontecer, são blocos grosseiros de calcificação nesse anel fibroso da mitral. Isso é mais em mulheres com mais de 60 anos e gera uma consistência um pouco mais endurecida para essa mitral. Então, junto com o prolapso mitral, 2 outros acometimentos valvulares que a gente tem é o que? A calcificação do anel mitral e também a estenose aórtica calcificada, tá? E agora a gente vai realmente mesmo para endocardite infecciosa, que é o que? Você ter um acometimento do nosso coração, uma complicação, né? Um acometimento do nosso endocárdio, por isso que é endocardite, né? Por meio de alguma infecção microbiana, principalmente bactéria. Então, uma relação muito típica é, por exemplo, extrações dentárias sem o uso de antiprofilaxia, antibiótico profilático, né, que a gente tem que usar. O paciente, por algum motivo, na hora da raspagem dos dentes, aumenta ali a bacteremia, né, por meio dessa limpeza, por exemplo, ou uma cirurgia local, e essa bactéria que estava antes na boca, antes ali separada da corrente sanguínea, ganha corrente sanguínea e pode afetar o coração. Então, um principal caso que a gente vê nas endocardites é muito essa relação com algum procedimento dentário, por exemplo, tá? E, gente, o que vai acontecer? A endocardite infecciosa, ela forma como se fosse umas lesões exofíticas, ditas de vegetações, nessas válvulas atrioventriculares. Então, eu tenho uma repercussão nesse meu endotélio e também na minha válvula, porque eu vou ter como se fosse infecção e inflamação ali, aonde não deveria ter. Então, eu tenho uma válvula que pode ser lesionada, né, com essa bacteremia que vai afetar o coração, principalmente, gente, é Streptococcus viridans e Staphylococcus aureus, tá? No resumo, depois até põe para mim, Staphylococcus aureus, beleza?
E aí, a morfologia que a gente vê na macroscopia é isso: massas pardacentas, avermelhadas, volumosas, pode ter trombo, que eu tenho inflamação, infecção local com hemorragia, lesão local mesmo, ulceração, perfuração de cúspide, né? Inclusive, eu posso ter ruptura das cordoalhas tendinhas, que são aquelas cordas que estão ligando as válvulas atrioventriculares no músculo papilar do ventrículo, para criar uma ancoragem delas ali. Se eu tenho uma ruptura de cordoalha tendinha, essa válvula pode não ter mais função corretamente estabelecida. Eu posso ter uma válvula insuficiente, tá? E como que eu vejo essa infecção, essa endocardite? Eu vejo, por exemplo, na lâmina ali, que eu tenho uma região cheia de bactéria, por exemplo, áreas de necrose, e essas necroses que estão acontecendo por meio dessa infecção bacteriana podem ganhar corrente sanguínea. E isso é chamado de o quê? Um êmbolo séptico. E esse êmbolo séptico, ele pode acabar levando a infecção para outros lugares do corpo, tá? E que mais, né? A gente pode ter. Isso aqui é mais uma coisa teórica, né? Surgiu depois de vocês verem no resumo e procurarem realmente ver foto, ver esquema, que são esses nódulos de Osler, lesão de Janeway ou manchas de Roth, que são sinais periféricos de microêmbolos formados, né? Esse conteúdo mais infeccioso que acabam atingindo corrente sanguínea e afetando de forma mais distante o corpo dessa pessoa com endocardite. E como que você diagnostica essa endocardite? Principalmente pela história clínica, anamnese e tudo mais, e também exames, né? A hemocultura, por exemplo, é um exame muito bom para a gente poder fazer, identificar o patógeno. A gente pode ver também no ecocardiograma. E biópsia é pouco feito. Você vai fazer uma biópsia do coração para confirmar um diagnóstico, mas se cair lá, pode ser feito também essa biópsia. E isso que eu falei, essa embolia séptica é muito perigosa, porque eu posso ter um acometimento de outros lugares do coração por meio desse êmbolo, né, que acaba sendo transmitido para outros lugares do coração, do corpo, da circulação, porque ganha circulação sanguínea. E o prejuízo maior para nós é o quê? Falência da bomba, né? O coração pode acabar ficando insuficiente e ter até um choque cardiogênico de origem séptica por conta dessa infecção que está acontecendo ali, tá? Então, com isso, a gente finaliza a nossa revisão. Falamos dos 3 tópicos mais importantes. Vamos ver aqui os comentários. Ô Lu, se tiver aí, eu acho que eu sei que vai ganhar a caixinha de trufa, que você tá muito participativo. Tá certo, gente. Então, muito obrigada. Hoje foi um dia atípico, né? Porque a gente tá no dia de Páscoa. Mas, pessoal, como tem prova amanhã, eu vou fazer essa revisão. E é isso. É, eu também quero. Ô pai, não vou te dar trufa, não. Vou dar pra aluna. Deixa eu tirar um print aqui. Aí. Então tá bom, gente. Tudo de bom pra vocês. Boa Páscoa. Aproveitem com a família de vocês. E obrigada a todo mundo que veio. Obrigada, Lu, Luísa Mota, minha cunhada. Obrigada, pai, mãe, Deus, todo mundo aí, espíritos amigos. Tamo junto. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.